queridos alunos do terceiro ano do Colégio Elite, tudo bem com vocês? Muito bem, eu sou o professor Kleber, nós vamos trabalhar com a matéria hoje de Sociologia. E aí eu convido-vos a abrir os seus módulos na página 270, que tem como título Cultura, definição antropológica. Então já convido-vos a abrir os seus módulos na página 270, para que nós possamos estudar aí a matéria de Sociologia, dando continuidade aos nossos estudos no capítulo de número 7. E para iniciar, tem uma pergunta aqui introdutória que é: você sabe onde surgiu o hambúrguer? É verdade. Se você falou Estados Unidos, acertou e não acertou. Porque a ideia da história é possível que tenha surgido ali na Alemanha, principalmente com uma cidade chamada Novo Hamburgo, pelo próprio nome, Hamburgo, hambúrguer. Mas a história vai dizer ainda que no século XVII, ali na Ásia Menor, por um povo nômade chamado tártaros, eles tinham uma prática já de picotar a carne, de repartir a carne por ela ser muito dura, e já começar o processo da carne moída. Então, já da época do século XVII, ali na Ásia Menor, no Oriente, os tártaros foram um dos primeiros a exatamente colaborar com esse processo do uso da carne moída. É bem verdade que Novo Hamburgo transportou essa ideia para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, consequentemente, passou a adotar isso como um comércio muito valorizado. E aí, sem sombra de dúvida, hoje, quando nós pensamos em hambúrguer, nós estamos relacionando a história dos Estados Unidos. Se você quiser conhecer mais um pouco da história, eu disponibilizei exatamente um link aí falando sobre a engenharia do hambúrguer. E aí você vai ler, tem um blog lá para falar exatamente sobre praticamente tudo sobre a invenção do hambúrguer. No mais, a ideia de saber, por exemplo, como é que nós brasileiros, baseado na cultura, tá bom? Comemos arroz e feijão. Para os chineses, sushi. Para os americanos, milkshake e hambúrguer. Que ideia seria essa quando a cultura ela se apresenta diversas modificações? Desde já, eu convido vocês a assistir um pequeno vídeo de 1 minuto e poucos segundos sobre como se faz um hambúrguer. Vamos acompanhar? Olha só, vem comigo aqui, vou tentar espelhar aqui para vocês, né, a ideia do hambúrguer, tá? Vamos lá, dá uma assistida aí. Valeu! É isso aí. Então, você sentiu água na boca? Pois é, eu aqui fiquei com a vontade, mas vamos dar continuidade à nossa aula, ok? Próximo tópico, o indivíduo e o coletivo. Veja que, ao longo da vida,
Cada indivíduo constitui sua própria individualidade, ao filtrar o olhar do outro, que pode ser a família, os amigos, a igreja, com o seu próprio olhar. Aí eu trago duas imagens que vai apresentar duas culturas diferentes, sobre olhares diferentes sobre um comportamento, casamento. Veja que do lado daqui que o pessoal está na praia, é um casamento ocidental. O que é que se apresenta mais aqui? A ideia de que o casal ele tem total liberdade relacionada à escolha do seu parceiro. Do outro lado, um casamento indiano, que já pelas suas vestes apresenta uma cultura diferenciada, já não é visto o amor tão rapidamente como se encontra no Ocidente. Os indianos têm um tipo de um comportamento diferente relacionado ao casamento. E quanto às concepções diferentes acerca do amor, essas duas culturas vão apresentar a seguinte diferença. Enquanto o casamento ocidental pode apresentar-se como aquele amor à primeira vista e tem-se uma liberdade para encontrar o seu parceiro, no casamento indiano, com uma cultura diferente, o amor é visto de uma outra maneira, praticamente como um casamento arranjado, aonde o amor será descoberto a partir da convivência. Essa é uma das questões que envolvem a cultura, né, indiana. Percebam que a ideia que envolve o indivíduo e o coletivo, existe uma relação aqui de individualidade, exatamente porque cada cultura tem a sua, mas isso envolve, consequentemente, a nossa coletividade, ok? Questões plural e socialmente construída, nós podemos discutir assuntos, por exemplo, culturais também, como é que um terno, por exemplo, né, um terno, um padrão que foi criado na Europa, é utilizado por vários executivos aqui no Brasil. É bem verdade, por exemplo, que existe um projeto no Senado para questionar o uso de gravatas e de ternos por políticos ou executivos no Brasil pela situação climática, uma temperatura quente, tropical, e você percebe que não seria natural o tipo de vestes utilizado aqui no Brasil, porque é um material que é usado em ambientes mais frios. Mas isso faz parte da cultura socialmente construída. Muitos outros valores culturais são pensados como tendo origem biológica e transmitidos geneticamente, mas na verdade não são. Estes valores são construções sociais dadas pela interação entre os indivíduos, que compõem aquela sociedade ou grupo durante a história, estando, inclusive, passível de mudança. Então, observe que a nossa sociedade ela apresenta determinados comportamentos que muitas vezes não são de origem brasileira, porém são de outras sociedades, de outras culturas, que pode-se até ser questionada a utilização ou a forma como ele é utilizado aqui no Brasil. Você pode observar, por exemplo, a cultura aí dos piercings, né? Por um grupo de uma tribo indígena que usa seus piercings com relação religiosa. E você vê pessoas de diversas naturezas que não fazem parte da cultura, né, religiosa, utiliza pelo efeito da moda também. Você vê outros assuntos que envolvem outras culturas, como o turbante, o uso do turbante pelas mulheres negras africanas, sendo aí mundialmente utilizado também por mulheres, por exemplo, até as brasileiras, o uso do turbante, mas no sentido de utilizar para moda. Então, isso já foi muito questionado, mesmo que a cultura ela possa se apresentar de diversas formas em várias sociedades, isso já foi muito questionado e tem um nome chamado apropriação cultural. E a apropriação cultural, veja só, pode ser até tão forte como pode ser considerada até como crime. Então, veja só, uma ofensa, né? Uma ofensa, no sentido da ofensa, da forma como poderia ser utilizado. Então, devemos ter bastante cuidado nesse tipo de utilização ou incrementos
de culturas que são utilizadas de forma com sentido religioso, quando nós não utilizamos isso no seu sentido e na sua origem. Então, essa questão ela é muito plural e ela contribui, sim, para o estudo sociológico, tá? Mas, para caminharmos aqui para o final, o nosso tópico 2, na página 271, vai trazer a ideia de cultura como a palavra-chave. Um dos principais filósofos que eu gosto muito dele, relacionado a trazer um conceito sobre cultura, é o Franz Boas. E o Franz Boas, ele apresenta um tema relacionado à cultura, na verdade uma frase, aonde ele diz bem assim, que a cultura é uma espécie de óculos, né? Por meio do qual enxerga-se o mundo. Então, tá aí o óculos, a pergunta que se faz é, que tipo de óculos você está utilizando para enxergar o mundo? Será que é uma visão egocêntrica, individualista, particularizada? Ou uma mente mais aberta para uma questão de mudanças sociais? Porque cultura em si, já diz Franz Boas, que é um conjunto de conhecimentos, crenças, hábitos, significados, valores e atitudes aprendidos pelos indivíduos ao longo da vida. Ou seja, elementos não naturais. Cultura em si é um complexo de crenças, um complexo de conhecimentos que são adquiridos pelos seres humanos no decorrer da sua vivência em sociedade. A diversidade humana é virtualmente ilimitada e esse é um dos principais objetos de estudo do antropólogo. Percebe em si que o conceito sobre cultura ele envolve uma complexidade, um conjunto amplo de atitudes que são aprendidas pelos indivíduos ao longo da vida. Franz Boas até menciona que a questão do óculos ou da lente na qual cada indivíduo está utilizando para poder enxergar o mundo com diversas facetas, ok? Veja só a ideia da contextualização, né? Trazendo aqui no seu modo na página 271 alguns outros temas ou palavras relacionados ou significados relacionados à palavra cultura. Sabendo que a palavra cultura ela é polissêmica, ou seja, apresenta uma variedade de significados. E desde então, a palavra cultura está ligado à agricultura, ou o ato de cultivar. Em biologia, existe a criação de certos animais, em particular os microscópicos. Remete também aos hábitos, padrões de comportamento, crenças e memória compartilhada por um grupo social. Também cultura pode representar um tipo específico de gosto, que são considerados elegantes ou refinados. Quando dizemos, por exemplo, que determinada pessoa, pelo modo como ela se vestiu, ela tem cultura. Então, existem outros e outros conceitos relacionados à cultura, mas nós vamos nos limitar a exatamente a essa abordagem que o nosso módulo apresenta, trabalhando a ideia de cultura como agricultura, criação de certos animais, hábitos, padrões de comportamento, crenças, e também aquele modo valorizado da moda relacionado à questão de alguém que tem ou não cultura, ok? Então, fica a dica aí, meus queridos, o assunto é curto, o assunto é rápido, então se você tiver alguma dúvida, é bem verdade que nos outros módulos de aqui para frente, nós vamos aprofundar mais a ideia sobre cultura. Essa aula é uma aula introdutória apresentando as conceituações sobre o que seria cultura em si, ok? Fica aí o exercício conceitual, que nós já podemos aí na página 272 já começar a responder. E aí diz assim, ó, questão número 1. Cultura, do latim cultura, cultivar o solo, cuidar, é um termo com várias acepções em diferentes níveis de profundidade e diferentes especificidades. No âmbito das ciências sociais, a melhor alegoria que se poderia utilizar para definir cultura seria, de acordo com Franz Boas, qual seria? Marca aí. Certa resposta, as lentes de óculos. Vimos isso quase agora. Segunda pergunta. A coerência
de um ambiente cultural somente pode ser analisada a partir, marca pausa e manda aí em 30 segundos de análise. Muito bem. Do sistema a que pertence. É bem verdade que a cultura ela se limita ao ambiente, então ela é particular, e nesse particular é apresentado a ideia de uma sociedade global apresentando diferentes culturas em determinados lugares. E os hábitos também são diferentes. Então, do sistema a que pertence, resposta correta. Terceira e última pergunta. Assinale a alternativa que indica o emprego correto do conceito de cultura na perspectiva da antropologia. 30 segundinhos agora. Vamos lá? Correta resposta. A cultura é uma forma de linguagem que tem origem simbólica. Veja lá a cultura dos indianos. Existe todo um simbolismo, um respeito pela questão das famílias, de orientação, que o amor não é simplesmente olhou à primeira vista, mas é um ato de convivência, um ato simbólico, mas que caracteriza uma realidade. Então, guarda aí, meus queridos, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar que nós vamos respondê-las, ok? Terei esse grande prazer. Então, fique com Deus, um forte abraço, logo, logo estaremos juntos. Valeu, um abraço!